Uma vez, que você trilhe o caminho espiritual, essa questão e esse conflito de quanto de processo espiritual eu devo fazer e quanto do que, seja lá o que for chamado de vida, eu devo fazer. E para a maioria das pessoas o conflito é quando elas estão envolvidas em suas funções da vida, materialistas do dia a dia, elas anseiam pelo processo espiritual. Se você der a elas um processo espiritual, elas anseiam voltar para seu modo de vida materialista. Então, o quanto de cada, ou como eu devo fazer essas duas coisas? Você deveria fazer sua vida materialista. Quando dizemos materialista, aquilo que diz respeito e satisfaz o corpo físico e a mente é a vida materialista. Não é certo separar isso, mas de qualquer maneira, invariavelmente as pessoas separam. Então, aquilo que satisfaz seu corpo e sua mente, o quanto disso você deve fazer, ou como você deveria fazer, significa: você deve fazer isso como se você fosse viver para sempre. O quanto, ou como eu devo fazer meu processo espiritual, você deve fazer como se hoje fosse seu último dia. De qual maneira é? Não. Um certo dia, um caçador pegou um pequeno pássaro, um passarinho bem pequeno, e ele estava prestes a tirar a sua vida. Então o passarinho disse: você pegou e comeu muitos animais muito maiores em sua vida, mas isso não satisfez sua fome? Eu, um pequeno passarinho, desse tamanho que sou, o que posso fazer para você? Então por que me matar? Se você me permitir viver, eu lhe darei 3 ensinamentos inestimáveis, com os quais a sua vida será fenomenalmente rica. Um ensinamento eu te darei enquanto eu ainda estiver em sua mão. O segundo ensinamento eu te darei quando eu pousar no telhado da sua casa. O terceiro ensinamento eu te darei quando eu pousar no topo daquela árvore. Então o caçador pensou a respeito, olhou para esse passarinho. Ele não serve nem como um aperitivo, pequeno demais. Então, ele disse, ok, me dê os ensinamentos. O primeiro ensinamento que o pássaro deu é: não importa quem, quaisquer pronunciamentos que eles façam, nunca acredite. Voou da mão dele, foi e pousou em cima do telhado. Então ele disse, seu tolo, você me deixou ir? Você sabe quem eu sou? Dentro da minha barriga, eu tenho um diamante que pesa 5 onças. Então o homem começou a lamentar seu infortúnio. Um diamante tão grande que eu deixei ir. Que tolo sou eu. Então o pássaro disse, você é definitivamente um tolo. Eu já te disse, nunca acredite em nenhum pronunciamento feito por qualquer pessoa.
quem quer que seja. Veja, eu peso apenas 2 onças. Como eu posso ter um diamante de 5 onças na minha barriga, seu tolo? Então, o segundo ensinamento é: nunca olhe para trás e se arrependa de qualquer coisa que já passou. E então voou, foi e pousou em cima da árvore. O homem começou a gritar e lamentar: não, eu perdi o diamante. Agora você está me dizendo para não me arrepender, você me enganou. Então o pássaro foi e pousou lá e esperou. Então ele se recuperou. Ok, nunca se arrependa do que aconteceu. Ok, me diga qual é o terceiro ensinamento. O pássaro disse: de qualquer forma, você não ouviu os 2 primeiros? Qual é a utilidade do terceiro? Nunca desperdice suas energias e sabedoria sobre aqueles que não escutam. Esse é o terceiro ensinamento, e voou para longe. Agora, o que quer que eu diga, não vai funcionar. Portanto, sua vida materialista, você deve vivê-la como se você fosse morrer hoje. Sua vida espiritual, você deve fazê-la como se você fosse eterno. Não o contrário, não diga isso para tudo. Não, Sadhguru, o que você disser, isso não é verdade. Se for realmente verdade, que você se tornou assim, que não há valor para a razão em sua vida, você se tornou um devoto e não há valor para a razão, então todos esses ensinamentos não são bons, não se preocupe, apenas... Você sabe, quando estávamos fazendo o Holiness Program, o programa de 90 dias, esse é um lugar onde nós tratamos de explorar e revelar vários aspectos da vida que eles nunca pensaram serem possíveis. À medida que seguimos, toda vez que eu fazia uma pergunta e perguntava sim ou não, depois de algum tempo, alguns deles pelo menos, suas lógicas foram completamente derrotadas. Eles disseram: não faz sentido, Sadhguru, nós estamos dizendo sim, não, isso não é bom. Nós somos sim e sim. Quando eu vim um dia, eles escreveram em um grande quadro: Sadhguru, sim e sim. Então, se você percebeu que não há nenhum valor para a sua lógica, então, tudo não importa. Você nem precisa fazer isso. Você nem precisa dizer sim. Mas quando você ainda vive pela lógica, o que quer que seja dito, por quem quer que seja, você tem que colocar à prova de sua lógica. Porque se você não fizer isso, sua lógica não evoluirá. A lógica é uma coisa horrível se estiver em uma condição rudimentar. Se você refinar sua lógica, pode ser o caminho para a sua libertação. Pode ser um passo para a sua libertação se você refiná-la. Se estiver em uma condição rudimentar, é uma coisa horrível. Ela te impede de tudo, ela te faz suspeitar de tudo. Ela não te permitirá experienciar nada. Então, você não desistiu da sua lógica, desistiu? Você não está ouvindo? É por isso. Se você vive sua vida materialista como se você fosse viver para sempre, o que você vai fazer? Você irá comprar 1.673 pares de sapatos. Eu fui na casa de uma pessoa nos Estados Unidos e eu estava sentado na casa deles. Então eu precisei usar o banheiro. Então eu fui abrir uma porta pensando que era o banheiro. Eu abri, era uma sala grande de, digamos, um segmento desse salão assim. E estava cheio de sapatos. Centenas de pares de sapatos.
Eu olhei, eles têm algum tipo de negócio de calçados? Então eu saí, a dona da casa estava tentando me guiar para o banheiro. Então eu perguntei, o que são todos esses sapatos? Ela disse, não, 2 dezenas, centenas de sapatos. Não. Eu estou comprando sapatos para 12 vidas. Eu comprei e guardei só para o caso de quando eu voltar. Se o preço dos sapatos estiver alto na minha próxima vida, você sabe, eu já os comprei e guardei. Então, você não vive sua vida materialista como se você fosse viver para sempre. Você vive sua vida materialista como se hoje fosse o último dia. Você vive sua vida espiritual como se você fosse eterno. Portanto, sem ouvir, sem aplicar sua lógica, não diga sim, a menos que você se torne apenas sim e sim. A nossa mente é uma tremenda dádiva, visto que ela se lembra vividamente de cada experiência e de cada informação que surge no nosso caminho. Bem, isso pode ser transformado em uma imaginação fenomenal, mas se você perder o controle sobre a sua imaginação, se você perder a discriminação entre o que é imaginação e o que é a realidade, entre o que é futuro, o que é presente e o que é passado, então a sua mente se tornará o seu maior inimigo. A maioria dos seres humanos não está sofrendo a vida, eles estão simplesmente sofrendo sua memória e sua imaginação. O que aconteceu há 10 anos, eles ainda sofrem. O que pode acontecer depois de amanhã, eles já estão sofrendo. Isso não é sobre a vida. Isso se trata da falta de controle sobre as duas faculdades mais fantásticas que os seres humanos têm, um sentido vívido de memória e um sentido fantástico de imaginação. Não se preocupe com o seu futuro. Se você conduzir bem o seu presente, o futuro florescerá naturalmente. Nós só podemos trabalhar com aquilo que está em nossas mãos neste momento. Você não consegue trabalhar com aquilo que está na sua mente? Você consegue planejar para aquilo que está na sua mente, mas você não consegue fazer nada a respeito daquilo? Você só consegue agir no momento presente? Você só consegue lidar com aquilo que está ali, neste exato momento? Aqueles que estão muito absorvidos em seus próprios pensamentos e emoções, que estão constantemente, talvez nas redes sociais ou algo assim, eu acho que vocês devem se livrar do seu telefone e dar um passeio na floresta, se não for possível todos os dias. Ao menos 1 ou 2 dias por mês, você deve se perder em algum lugar. Simplesmente fique sozinho na natureza, caminhe, sente-se, observe. Se você prestar atenção o suficiente, você vai ver que você ficará tão encantadoramente apaixonado com cada pequena coisa na existência, porque a forma como uma única formiga é feita é demais para você e para a sua inteligência compreenderem exatamente como isso é feito. Aqueles que não descortinaram seus olhos para a criação, que ficam muito encantados com suas próprias criações mentais, que são os seus pensamentos, a parte suculenta sendo a emoção, quando o seu pensamento e a sua emoção se tornam mais importantes do que a criação do Criador, isso significa que você se tornou uma tragédia perceptiva. Você não percebeu a natureza da vida de forma alguma. Nós sabemos muitas coisas, podemos fazer muitas coisas, mas nós não conhecemos coisa alguma em sua totalidade. Então essa é a natureza da existência. Se você prestar atenção nisso, naturalmente, seu próprio pensamento e sua emoção irão para um segundo plano. Você ainda pode apreciá-los, mas você sabe como isso é insignificante? Portanto, é muito importante que, se você quiser experienciar as múltiplas dimensões da vida, é preciso que você não seja sério. Você se torna sério somente porque você tem levado a sua própria existência muito a sério. Embora estejamos aqui neste cosmos por um período de tempo minúsculo, este é um vasto cosmos. O próprio sistema planetário, o sistema solar no qual existimos, é uma partícula, e nisso o planeta Terra é uma micropartícula. Nessa micropartícula, o lugar em que você mora ou a cidade em que mora é uma supermicropartícula.
E nisso você se tornou um grande homem ou uma grande mulher, e é por isso que você é tão sério com relação à vida. É um breve período de tempo que você tem enquanto vida, e nisso, se você se leva muito a sério, você é uma grande piada. O segredo da vida é ver tudo com um olhar não sério, mas estar absolutamente envolvido como em um esporte. Portanto, tenha um espírito esportivo por toda a vida. Se você quer ter um espírito esportivo por toda a vida, você tem que ser capaz de ver que a sua existência é importante para os tempos em que vivemos, mas não tem relevância eterna, a menos que você toque a dimensão eterna de quem você realmente é. A vida é tão breve, somente fazendo aquilo que realmente importa para você é que a sua vida vai valer a pena. Se um envolvimento genuíno tiver que ocorrer na sua vida, para que você se entregue de forma absoluta, você deve estar fazendo algo que realmente, que verdadeiramente importe para você. É importante que você descubra isso. Quando digo que é importante descobrir isso, você não precisa passar metade da sua vida procurando por qual é a minha paixão. Não, você apenas tem que descobrir essa habilidade de fazer com que tudo seja seu. Quando tudo é seu, este mundo inteiro é seu, este cosmos é seu. Então, quando for uma parte de você, se você se envolve absolutamente e constantemente se esforça para criar aquilo que importa para você, aquilo que você realmente aprecia, então a sua existência em si valerá a pena. Não necessariamente as suas ações, não necessariamente aquilo que você alcance e que pode vir a não alcançar, mas a sua existência em si valerá realmente a pena, porque só respirar e ser é um fenômeno. Não existe fenômeno maior do que a vida. Se isso não vale a pena, o que valerá?